vedação ao estorno. Eu acho que esse princípio que é meio chatinho e pode cair uma pergunta, inclusive colocando um caso prático, que é super fácil, vou mostrar para você. Para você assinalar qual é o nome do princípio que está relacionado àquela situação, àquela questão, tá? O princípio, a vedação ao estorno, está previsto no artigo 67(6) da Constituição Federal. Veja que também é uma determinação constitucional, algo relacionado àquilo que transmite ali no comando uma vedação dirigida e direcionada às pessoas políticas. O que é a vedação ao estorno? Olha que fácil isso. Uma receita pública, ela, quando tem uma destinação para uma despesa, ela não pode desviar o caminho. Olha que interessante. Mesmo que seja uma tentativa até idônea e justificável de enviar aquela receita para uma despesa, por exemplo, uma despesa com a situação de Covid, se não houver um planejamento ou se a lei orçamentária não autorizar que haja uma destinação, a gente tem uma vedação, uma inconstitucionalidade, inclusive com responsabilidade dirigida e direcionada aos chefes do Poder Executivo. Então, se aquela despesa, aquela receita, está ligada a uma despesa, que é uma despesa, por exemplo, com educação, ainda que seja totalmente legal, justificável e até pensando no direito à vida, e essa receita for destinada a uma despesa para situações então que foram geradas pela Covid-19, ainda assim, pessoal, o princípio da vedação ao estorno, que está previsto no inciso 6 do artigo 67, como eu disse, proíbe que haja essa destinação desviada da receita pública. Olha que loucura! Tem alguma exceção, professora? Somente se houver uma autorização legislativa. Então, para que haja a possibilidade desta receita ser desviada para uma despesa até legal, justificável, que está até prevista como um princípio, um direito fundamental na Constituição Federal, para que haja o desvio desta receita para essa despesa, deve haver necessariamente uma autorização legislativa para tanto. Lembra do princípio da legalidade? Ou seja, um decreto, uma norma, uma portaria não tem o poder, mesmo numa situação de calamidade, mesmo numa situação de calamidade pública, numa situação de várias mortes acontecendo no Estado brasileiro, ainda assim não é possível nem que a União, estados, municípios ou DF desviem essa receita. E não estou falando do desvio no sentido pejorativo, não. Cabendo, inclusive, então, ao chefe do Poder Executivo local, ao governador, prefeito, ao presidente da República, uma responsabilidade. Cuidado com isso, então. É um princípio que não tem muita conexão com aquilo que ele diz, mas o que ele diz é fácil. Então, mesmo que haja uma receita extraordinária e que seja para uma situação extremamente importante, se não houver uma prévia autorização legislativa, lembra da lei, provavelmente uma lei complementar para esse tipo de autorização, a depender da situação, provavelmente uma lei complementar, mesmo que, pessoal, haja uma situação de calamidade, a decretação de um estado de calamidade, não é possível o desvio dessa receita. Se eu tenho uma destinação lei orçamentária que previu lá, aquela receita será destinada para a educação, muitas pessoas podem estar morrendo que não pode haver desvio para a saúde, a não ser que haja prévia autorização legislativa. Aí, ok, pode ter o desvio, sim, sem problema nenhum. Cuidado, então, com o princípio da vedação ao estorno, porque isso fez com que várias pessoas, chefes de poder executivo, fossem responsabilizados em razão de levarem essas receitas para outros lugares que não estavam previamente autorizados pela lei orçamentária anual, tá bom? Próxima dica, espero que vocês tenham gostado dessa, apesar desse nome chato aí, é fácil de pensar no exemplo para cair na prova. A pandemia, que eu acho que vem para a tua prova de direito financeiro.